Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Está todo mundo ainda impressionado com aquelas imagens do desabamento, né? Uma cratera que se abriu no bairro Cambuí, aqui em Campinas. Uma comissão, aliás, não só essa comissão, mas também a própria polícia, né, por meio do Instituto de Criminalística, vão investigar as causas do desabamento que abriu essa cratera lá no bairro Cambuí. Eu ouvi falar hoje, não sei se é verdade, que há risco de que a obra, né, onde havia um muro de arrimo lá e que continha a parte da rua que caiu, corre o risco nem de retomar mais a obra. Corre-se esse risco, né? Hoje de manhã, nenhuma intervenção, anunciaram, né, que nenhuma intervenção poderá ser feita durante 72 horas. Aliás, né, os fiscais estiveram lá verificando a possibilidade de outros desabamentos, infelizmente, porque há risco de outros desabamentos. A Sandra Lambert traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Um dos prédios vistoriados hoje foi este onde funciona um escritório imobiliário. Os fiscais constataram a movimentação do solo e a inclinação do edifício, mas consideraram que a estrutura não está comprometida. Ao todo, 7 imóveis serão avaliados. 3 já foram interditados. É mais preventivo do que iminência de risco mesmo. Como está muito perto da região que aconteceu o rompimento, é melhor evitar o uso e ficar monitorando para depois poder liberá-los. Todo o trabalho foi acompanhado pelo chefe da Comissão de Investigação da Prefeitura e pela secretária de Urbanismo. Todos os imóveis do quarteirão estão sendo vistoriados. Se algum apresentar algum tipo de risco, por prevenção a gente vai interditar. Representantes da administração e responsáveis pela obra ainda vão definir as metas de contenção e de recuperação da área. A obra vai continuar embargada até a conclusão dos laudos periciais, o que deve sair em 30 dias. Agora, as autoridades querem estimar os danos públicos causados pelo deslizamento. Ficou estabelecido que nenhuma intervenção pode ser feita no local num prazo de até 72 horas. Isso precisa ser preservado. Com esses escombros é que você tira eventuais elementos técnicos para a apuração correta da eventual deficiência estrutural que tenha sido apresentado, ou geológica ou estruturalmente falando, concreto e aço. A dúvida que fica aí é o seguinte: houve erro na execução da obra, né, na construção do muro de arrimo? Essa é uma dúvida, né? Muro de arrimo, é isso? O muro de contenção. Houve erro na execução dessa obra? É uma dúvida que precisa ser esclarecida. Houve ali algum problema da formação geológica do terreno e durante a sondagem não foi possível identificar? São dúvidas que precisam ser esclarecidas, não só para a retomada da obra e a reconstrução daquele trecho, mas que possa, né, mas para que possa haver garantia para os imóveis vizinhos. Os imóveis vizinhos precisam ser preservados também. Infelizmente há risco ali para os imóveis vizinhos. Que coisa terrível, rapaz, coisa terrível. Vem comigo aqui, ó. Quando você acha que você já viu de tudo nessa vida, aí você é surpreendido, né? Uma lanchonete era usada para como é que é isso aí? Lanchonete usada por um travesti não era para vender o corpo, tampouco para poder fazer o que você está imaginando, não. É para vender droga. E é no sistema drive-thru. Aquele que você passa de carro, né? Tem uma janelinha, você pega o produto e tá no pé. Brincadeira, hein? O carro parava no local, o motorista fazia o pedido, em poucos segundos ia embora com entorpecente. Quem gerenciava o drive-thru da droga era um travesti que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A Carla Ramil conta essa história pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Policiais da Rocan faziam patrulhamento pelo Jardim Campo Belo 1 quando perceberam uma movimentação estranha em um estabelecimento comercial. O local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Chegando lá, abordamos o indivíduo e junto com ele logramos êxito em encontrar 6 porções de substância semelhante à cocaína e também
R$40 em dinheiro. Desconfiados de que havia mais drogas no local, cães farejadores do canil da PM foram chamados. Parte do entorpecente foi encontrada com o travesti Marcionílio de Oliveira Andrade, de 24 anos. O restante estava enterrado em um terreno abandonado. Ao todo, foram apreendidos 30 papelotes de maconha e 83 pinos de cocaína. A polícia localizou ainda cerca de R$200 dentro desta bolsa e uma farda oficial do Exército Brasileiro. O homem foi preso em uma lanchonete do bairro. Segundo a polícia, ele vendia as drogas no esquema drive-thru, onde os carros paravam e ele entregava a mercadoria. O homem vai ser indiciado por tráfico de entorpecentes e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Hortolândia. Que coisa terrível, hein? Meu Deus do céu. Olha, o grande problema é que onde tem droga, tem violência. Eu sempre digo isso aqui. E independente aí da opção sexual desse camarada, é uma canalice sem tamanho, né? Esse negócio de tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas acaba colocando em risco crianças, acaba colocando em risco adolescentes, acaba colocando em risco a nossa sociedade, né? Destruindo famílias. As famílias vão sendo destruídas pela droga, né? Que coisa triste, que coisa terrível, terrível. Onde é que era isso aí, ô Vinícius, o drive-thru da droga? Na área do 47º Batalhão da Polícia Militar, pelo que eu pude ver ali. Eu não prestei... No Jardim Campo Belo 1, o cara encostava o carro, tá fechado, viu? Se você... tinha mania de ir no drive-thru da droga, tá fechado. Fique sabendo disso. E para de comprar droga. Para de usar droga. O cara compra droga, mas eu não sou traficante, eu só compro droga. Eu só cheiro cocaína, eu só fumo crack. Você está alimentando a violência, meu camarada. Quem faz isso está alimentando a violência. Vem comigo aqui. Por falar em violência, né, nós estamos vivendo aqui nos últimos meses uma... arrancada da violência. A violência não para de crescer. E não é o primeiro caso do tipo que a gente mostra aqui. A família de um gerente de banco, aliás, do Banco do Brasil, ali da Avenida Francisco Glicério, uma das agências mais movimentadas de Campinas, foi mantida refém por criminosos fortemente armados. O gerente foi obrigado a ir até a agência para entregar o dinheiro do cofre para os bandidos. Só que os funcionários desconfiaram da ação e chamaram a polícia, que acompanhou o caso e conseguiu que a esposa e a filha do homem de 18 anos fossem liberadas sem o pagamento do resgate. Ousadia, mas tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Alguém sabia da rotina da vida do gerente. Alguém tinha detalhes importantíssimos sobre a situação da esposa, da filha, os caminhos que eles percorriam, endereço, nomes... né? Alguém passou isso para essa quadrilha. Quem será, hein? Quem será? A polícia investiga o caso, um drama terrível, né? Foram 15 horas de desespero nas mãos dos criminosos. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A família aliviada sai do banco depois de uma noite inteira de muita tensão sob a mira de bandidos. O gerente da agência era o alvo. Os criminosos sequestraram a esposa e a filha para conseguir dinheiro. A polícia não informou quantos homens estavam envolvidos na ação criminosa. Disse apenas que o gerente foi abordado quando chegava em casa ontem à noite. Ele, a mulher e a filha ficaram com os criminosos por volta de 3 horas. Depois, elas foram levadas para um cativeiro. Segundo a polícia, parte da quadrilha ficou com o gerente até o horário de entrada do trabalho. A ordem era pegar uma determinada quantia de dinheiro não divulgada e deixar no local próximo à agência, para que a esposa e a filha fossem soltas. Mas quando o homem voltou ao trabalho, os funcionários perceberam algo errado e acionaram os policiais. Uma investigação foi iniciada. O roubo acabou sendo frustrado. As 2 mulheres foram deixadas pelos bandidos próximo à Estrada Velha de Indaiatuba. Elas foram localizadas pela patrulha rural. Próximo ao bairro Pedra Branca, uma estrada de terra. Ao longe avistamos 2 mulheres caminhando, paramos e ficamos observando.
Quando elas avistaram a viatura, acenaram para a gente e informaram que tinham sido vítima de sequestro e tinham acabado de ser liberadas. Nervosas, a primeira coisa que pediram foi para ver o gerente. Por isso, elas foram levadas ao banco. Segundo os policiais, as mulheres não souberam informar o local do cativeiro nem quantos homens havia, já que as ordens eram de não olhar para eles. Na delegacia, numa única palavra, a esposa do gerente resumiu a experiência. Terrível. A agência permaneceu fechada durante toda a manhã. Ninguém foi preso. Um suspeito está sendo investigado. Segundo a polícia, essa história teve um final feliz por causa da descrição e cautela do gerente. Ele seguiu todo um protocolo, ele colaborou. Nós tomamos conhecimento, nos deslocamos para o local, para a agência do banco. Confirmamos que aquilo estava ocorrendo e tomamos as cautelas para preservar a vida, inclusive, dele, e que se frustrasse a atuação da quadrilha. Parabéns aos homens da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais aqui em Campinas. É importantíssimo dizer, né, que, acima de tudo, há um trabalho de inteligência. Esse trabalho de inteligência, mais do que prender os bandidos, recuperar dinheiro, esse tipo de coisa, visa proteger a vida das pessoas. Eu fiquei sabendo dessa história logo no início do horário bancário, junto com a equipe aqui da Band, com a Tuila Maia. A Tuila Maia foi a repórter aí que acabou descobrindo essa história toda, né, acompanhou par e passo ali o trabalho dos investigadores na agência bancária. E assim que nós aqui na Band ficamos sabendo dessa informação, a nossa maior preocupação era não divulgar nada, né, até que a família, que naquele momento era mantida refém, fosse solta. Acompanhamos aí a ida da família, logo depois de ser solta, ao encontro do gerente no banco. Era tudo o que eles queriam, né? E só então é que divulgamos a informação para que houvesse a preservação da integridade da menina de 18 anos, da mãe e do pai aí, gerente do banco. Meu Deus do céu, viu? Eu fico tentando me colocar aí na pele de quem hoje, né, é esposa ou esposo de quem trabalha em banco, filho, né, parente, não só de gerente de banco, mas de vigilante de carro forte, porque eles viraram alvo da vez, né? Eles viraram alvo da vez. São as famílias que estão sofrendo agora, né? Os bandidos ficam mudando de estratégia e o alvo da vez agora são as famílias. E numa dessa aí a gente pode ter, né, um problema mais grave, graças a Deus, eu repito, ao trabalho de inteligência da Polícia Civil, né, houve a preservação aí da vida dessa família, né, e o não pagamento de resgate para os criminosos, o que significa tirar dinheiro da mão do crime, o dinheiro que financia as ações criminosas, financia a compra de armamento pesado, né, financia essas quadrilhas que têm agido por aí. Meu Deus do céu, você imagina 15 horas de desespero, passar na madrugada sem dormir, né, em condições sabe-se lá quais. Foram levadas para um cativeiro, a polícia está tentando identificar agora que cativeiro é esse, né? Precisa ver se não tem relação entre os crimes também. Ver se não tem relação entre os crimes também. Mas esse não foi o único ataque, o único caso de roubo a banco, né, aqui em Campinas, não, nas últimas 24 horas. Ontem essa família tomada como refém aqui em Campinas, o gerente obrigado a entregar o dinheiro aos criminosos, enquanto outros bandidos, outros criminosos invadiam um banco na Vila Marieta aqui em Campinas. Nesse caso eles conseguiram, infelizmente, levar o dinheiro, R$100 mil. Os criminosos renderam os vigias que foram obrigados a se manter posicionados para não chamar a atenção. Deixa eu ver, a Carla Ramil traz os detalhes pra gente aqui, ó. O assalto aconteceu no início da noite de ontem, nesta agência bancária, na Avenida Washington Luiz, no bairro Parque Prado. Os criminosos abordaram os vigias no fechamento do banco. Assim que os assaltantes entraram na agência, pediram para que os vigilantes entregassem as armas e se comportassem de forma a não levantar suspeitas. Funcionários que estavam no local foram feitos reféns. A quadrilha foi direto ao cofre, de onde foram levados cerca de R$100 mil.
Quando terminaram a ação, os bandidos devolveram as armas aos seguranças e fugiram. A polícia foi acionada, mas até agora ninguém foi preso. Câmeras do circuito interno de segurança do banco podem ajudar nas investigações. A agência funcionou normalmente no dia de hoje. Os clientes estão com medo da violência. Principalmente porque ela é presente aqui sempre, né? A gente sempre está ouvindo alguma coisa. Dá muita. A gente vê que não tem policiamento nenhum, né? Eu procuro sempre vir numa agência onde eu vejo mais segurança, né? Isso é terrível, né? E eu repito que o pior é que os bandidos estão arrecadando cada vez mais com essas ações criminosas. É cada vez mais dinheiro no bolso desses bandidos. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Tá na hora de botar aí o grupo especializado de combate a roubo a bancos, né? O roubo de bancos na rua para poder identificar esses caras, se bem que as quadrilhas têm migrado, né? As quadrilhas que um dia roubam carros, outro dia roubam casas, outro dia fazem sequestro e também se aventuram nos ataques a caixas eletrônicos, nos roubos a bancos ou nos roubos a bancos. Ah, brincadeira, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, olha. 2 policiais militares viraram heróis em Hortolândia. A dupla salvou um bebê de apenas 1 ano e 7 meses que se afogou na piscina da família. Graças a Deus, hein? Graças a Deus, podia ter sido uma tragédia. Alícia Manjavá, que tem os detalhes. Alô, Alícia, olho na notícia. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Sem que ninguém da família percebesse, a criança de 1 ano e 7 meses caiu na piscina de cerca de 1,5 metro de profundidade. Foi questionada a família informou que na casa não é costumeiro criança. Essa criança não mora no local e estava a passeio. Na hora do afogamento, havia 4 adultos na casa. Um deles era a tia-avó do menino, que declarou à polícia que tudo aconteceu muito rápido. Foi um minuto de descuido, né? A criança saiu e foi até a piscina. Quando eles avistaram, a criança já estava de bruço sobre a água. Assustada, a família pediu ajuda. Em pouco tempo, esses 2 policiais militares chegaram e encontraram a tia-avó tentando reanimar o menino. A criança estava com fala no colo da tia, desfalecida. Em um ato de heroísmo, os soldados fizeram respiração boca a boca 2 vezes no bebê, até que ele voltou a respirar. Foi feito esse procedimento aí, onde logo em seguida a criança veio restabelecer os sinais vitais. O menino foi levado ao Hospital Estadual Mário Covas e não corre risco de morte. Graças a Deus, hein? Que sorte teve essa criança, os policiais militares treinados, né? Naquele momento conseguindo resgatar a criança e dando a ela a chance de sobrevida. Isso nos remete a um alerta, né? Sobre a presença de crianças próximas de piscinas, de locais perigosos. As crianças não sabem nadar. Uma criancinha de 1 ano e 7 meses, é isso? 1 ano e 7 meses. Não sabe nadar, é lógico, não tem nenhuma habilidade em relação ao nado. É bem pequenininha a criança. E, meu Deus do céu, nos serve de alerta para que estejamos sempre atentos às crianças, porque as crianças nos surpreendem, viu? Nos surpreendem, sem dúvida nenhuma. Conta para mim aqui, olha, porque eu tenho muitas participações dos nossos telespectadores. O Valdir Garcia, um abraço para o Valdir. Ele diz que assiste todo dia aqui ao Brasil Urgente, gosta muito do programa e ele quer fazer uma pergunta. Se eu sou parente do Salomão Esper, da Band. Não, mas adoraria, viu? Salomão Esper é uma das grandes figuras da história do rádio e da televisão brasileira, né? Tá todos os dias no Jornal da Bandeirante Gente, em AM 840, FM 90,9, para todo mundo, né? Para todo o país, para todo o planeta, na internet, em radiobandeirantes.com.br. Uma pessoa que eu admiro demais, o Salomão Esper, mas não sou parente do Salomão Esper, não. Tenho outros parentes aí, viu? O meu pai é jornalista também, de muitos anos, Cotrim Salomão, enfim, mas adoraria. O Salomão é um cara maravilhoso, gosto muito, sou ouvinte do Salomão Esper. Um grande abraço para o Valdir. A Gisele, covardia essa do menor que atacou a senhora, do caso da menor. Aliás, a Carla acho que está comigo, né? A Carla comigo aqui, deixa eu ver também as imagens.
o menor e os comparsas que atacaram aquela senhora, né? Usaram uma arma lá, uma espécie de espingarda cerrada. Até agora ninguém conseguiu me dizer ao certo como é que é o nome certo dessa arma aí. Mas pegaram lá a calibre 16 e tacaram na cabeça da idosa. Né? Uma carabina. A Tuila Maia, nossa especialista em armas, está dizendo que é uma carabina 16. Tem a carabina 12. Rodrigo. Cartucheira, é isso? Parecida com a escopeta. É uma cartucheira, então. Pegou lá a arma e tacou na cabeça da idosa. É covardia pura isso aí, rapaz. É covardia pura. O pessoal tá aqui comigo comentando, olha, a Gisele, covardia deles e dos nossos governantes, que se fazem de surdos quando pedimos a redução da maioridade penal e para que as leis funcionem. Amadu, faça-me o favor, até quando, meu Deus? Genival, o menor logo tá na rua, essa é a nossa lei. O Lino Silva, é incrível como os menores conseguem armas tão facilmente. A Maria Angélica Guilherme, um forte abraço para a Maria Angélica, diz o seguinte: Rodrigo, você há de concordar que a nossa PM está chegando junto em quase todos os fatos. É verdade, ela tem toda a razão. Aliás, está aí mais um caso em que a Polícia Militar chegou junto e conseguiu tirar da rua essa corja. Aí ela diz o seguinte: embora a polícia consiga chegar, a justiça precisa ser modernizada. A lei precisa mudar, ela coloca aqui. Tem que fazer essa bandidagem comer cana. Ela tem toda a razão, tem que colocar esse povo na cadeia e deixar na cadeia. Precisamos de lei para melhorar esse país, meu Deus do céu. A Vanessa Lima, nada vai acontecer, estamos no Brasil, onde as leis servem para os menores bandidos. O Abílio vem na mesma linha aqui, olha, direitos humanos para o menor que cometeu o crime tem. E para a vítima, tem direitos humanos? Está na hora de ser feito nesse país o que está sendo feito na Turquia. Só assim irá mudar algo. O Danilo, meu, que covardia com a coitada da senhora. Aí o Fabrício, a polícia está nas ruas. Mas o que fazer com as leis do país? Rodrigo, se mudassem as leis, esses meliantes pensariam mais antes de cometer os crimes. Aí o Marcelo, a Feira, o José, o Tiago e assim vai. Um monte de gente participando aqui. E olha, cai sempre na mesma história, né? Cai sempre na mesma história. É a impunidade que alimenta essas tragédias. É a impunidade que alimenta essas tragédias. Carla Ramil, essa senhora muito assustada, usaram a arma lá para atacar na cabeça dela, foi agredida, além de ter sido torturada, né? Porque isso aí é uma tortura. O cara entra na tua casa, no conforto do teu lar, né? E destrói o que tem pela frente, leva o que você lutou anos para construir. E na cara de pau ainda, o menor ainda queria assumir a bronca sozinho para poder livrar o maior de idade. Ah, brincadeira, hein? Faça-me o favor. Alô, Carla Ramil. Oi, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, olha, Rodrigo, cerca de 4 meninos, né, 4 jovens, invadiram essa residência que fica no Recanto da Fortuna, bem próximo ao Jardim São Marcos, aqui em Campinas, é um bairro de chácaras. A empregada chegava no local quando, junto com ela, né, assim que ela abriu o portão, os 4 jovens apareceram, Rodrigo. Eles queriam dinheiro, mas quando eles chegaram, eles viram a idosa, já amarraram, vendaram a boca dela, trancaram a idosa no banheiro e começaram a sessão de espancamento. Rodrigo, ela foi atingida por chutes, pontapés, todos os 4, segundo o que ela disse aqui na delegacia, eu conversei com ela, ela não quis gravar entrevista, está muito assustada. Ela disse que os menores, né, foram bem violentos. 4 agiram. Assim que os menores entraram na residência, Rodrigo, os vizinhos perceberam uma movimentação estranha e resolveram chamar a polícia militar. Quando os policiais chegaram ao local, 2 foram pegos. Rodrigo, um menor de idade, né, de 17 anos, e um maior, Rodrigo Miguel da Silva, de 20 anos. Mas o que chama mais atenção, Rodrigo, é que esses 4 jovens que praticaram essa ação criminosa na casa da idosa são reincidentes, porque ela puxou o capuz de um deles e reconheceu que eles tinham sido os responsáveis pela ação anterior, que aconteceu há cerca de 2 meses. E nessa oportunidade, Rodrigo, eles foram ainda mais violentos, porque eles inclusive ameaçaram incendiar essa idosa. Olha,
eu estou muito preocupado com esse grupo de jovens aí, porque o doutor Rui Pegolo, que é o nosso delegado do setor de homicídios e proteção à pessoa aqui de Campinas, já havia nos dito, né, que identificou menores como responsáveis pelo crime que tirou a vida daquele outro idoso essa semana, aqui bem próximo da Band. Foi na onde, hein? Foi na Vila Lemos, não foi isso? Na Vila Lemos, aqui em Campinas. Ele foi morto por asfixia, né? E também torturado dentro de casa. Por que eu estou preocupado? Né? Acho que a polícia precisa conversar aí, o pessoal do setor de homicídio precisa conversar com o pessoal da Delegacia da Infância e Juventude, porque as características do crime são praticamente as mesmas. Né? 4 indivíduos entraram na casa, eles estavam com capuz. Como é que foi lá no caso daquele idoso? Também 4 indivíduos. Tem menor envolvido nesse caso. O doutor Rui Pegolo já havia nos dito aqui, também tem menor envolvido naquele outro caso. Se bem que tem tanto menor envolvido em crime, né, com a certeza da impunidade, que não é difícil a gente encontrar menor nessa situação, mas as características dos crimes são muito parecidas. Né? Naquele caso aqui da Vila Lemos, também amarraram o idoso, né? Agiram com muita violência, da mesma maneira agora contra essa senhora. Meu Deus do céu, será que é o mesmo menor? Tomara que não, tomara que tirem esse da rua, tirem o outro da rua. Quanto mais menor, fora do esquema, fora da rua, para poder atacar a casa da gente, melhor. Mas eu não tô vendo uma possibilidade muito grande aí. Vale até a pena dar uma consultada no doutor Rui Pegolo, viu, Vinícius? Vale até a pena dar uma consultada no doutor Rui Pegolo para saber se um caso não tem relação com o outro, porque as características são muito parecidas.